A primeira vantagem para mim é a transparência do que está acontecendo. Eu gosto de saber, gosto de acompanhar e acho que isso dá segurança também. Mas a gente não sabe o que o seu filho, o que o seu neto vai precisar. A gente não sabe o mundo como é que ele vai estar daqui a alguns anos. O custo, ele é muito menor do que os benefícios que você vai deixar para sua família. Eu penso muito na questão do meu filho, assim. Eu ainda sou jovem também, eu tenho muitas oportunidades, mas ele tem um mundo inteiro pela frente ainda. E essa possibilidade para ele, eu acho que abre muitas outras e muitas portas para ele. Meu nome é Eduardo de Freitas Silva, eu sou economiário, trabalho na Caixa Econômica, mas trabalho como desenvolvedor de sistemas lá, principalmente com segurança. Hoje eu tenho 44 anos. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, minha esposa também do interior do Rio de Janeiro, nós não somos da mesma cidade, nós somos de uma cidade pertinho e nos conhecemos no período da faculdade, fizemos no mesmo lugar. Ela é dentista e eu fazendo informática. Hoje a gente tem um filho que está com 7 anos, que tem o mesmo nome que o meu, Eduardo também. Português originário, meu bisavô, Júlio Afonso Leite, ele saiu de Portugal, pela história que eu me lembro de contarem, no período da guerra. O irmão dele foi para a guerra e ele veio meio que fugido, não queria ir para a guerra. Veio para cá, chegou no Rio de Janeiro e foi trabalhar. Depois foi para o interior, nessa cidade onde eu nasci, meu pai nasceu, onde a gente viveu. E meu bisavô, quando ele chegou no Brasil, ele escreveu uma carta onde ele contava toda a história dele ter saído. Ele não contava o motivo dele ter saído, mas ele contava de ter saído de Portugal, de onde ele saiu, quando ele saiu, aonde que ele foi batizado, quem eram os pais dele, o irmão, e toda uma história bem completa. É uma carta de 2 páginas, assim, escrita, manuscrita. E aí, quando teve o advento dessa carta, a gente começou com a ideia de buscar essas informações lá em Portugal. Eu e meu irmão, a gente começou a juntar a documentação, procurar saber o que precisava. Começamos a organizar a documentação do meu pai. Já tinha esse estímulo, né, por conta da família. E aí, com a possibilidade, como falei, eu sou desenvolvedor de sistemas e assim, a gente viu um mercado na Europa, uma possibilidade de trabalhar lá. A gente sempre pensa numa qualidade melhor de vida para os filhos, de escolas, de outras possibilidades, né? Até mesmo de relacionamento com outras culturas, que é muito próximo, a Europa permite isso, né? Juntando essas coisas, eu falei, vou fazer a minha cidadania. Mas o principal mesmo era essa oportunidade de ter uma outra opção de trabalhar, ter um outro mercado para fazer. Isso foi o que mais me motivou inicialmente, assim. E um pouquinho do que a gente tem vontade de morar fora do Brasil, fazer uma experiência. E eu pensava, como cidadão é muito melhor do que você indo como turista ou pegando um visto para morar lá, né? Então foram essas as motivações. Eu e meu irmão mais velho, a gente foi e fez uma viagem para Portugal. A gente fez um mochilão na Europa, na verdade. A gente foi França, Espanha e Portugal. Ficamos 30 dias. E em Portugal a gente foi na região onde meu avô tinha nascido, a família era, para procurar. E o recurso que a gente pensou na época foi procurar em lista telefônica pelo sobrenome, alguém tivesse o sobrenome da família, para tentar ligar ou ir no endereço e achar. Não conseguimos achar e voltamos da viagem sem colher frutos disso, desse objetivo específico. A gente foi começar a juntar tudo que precisava de documentação. Não tinha muita informação na época, o processo não foi simples. E aí a gente juntava a documentação, faltava, tinha que pegar toda essa documentação do meu avô, tinha que achar de Portugal, era o que precisava, né? E aí a gente, a partir das informações ali, começou a procurar uma forma de conseguir também essa documentação. Eu fiz contato com a conservatória da região, lá onde provavelmente ele estaria registrado. E aí eu obtive a informação. E isso tudo é moroso, porque você manda um e-mail, você não tem uma resposta daquele
e-mail e fica, e um dia chega uma resposta do e-mail para você. E aí eu consegui a documentação, a informação de que aquela documentação, aquele acervo de onde ele tinha nascido, tinha ido para a Universidade de Coimbra. E aí eu, mais uma vez, entrei em contato. Aí, por ser uma universidade, a resposta foi mais rápida, mas mesmo assim não foi uma coisa tão rápida. E eu consegui a documentação, eles mandaram as imagens do livro de registro, tudo aquilo. E é um processo bem moroso, assim, você junta a documentação, você vai no consulado. Aí eu tinha que ir no Itamaraty reconhecer as documentações. O processo do meu pai levando muito tempo para sair. A gente já até nem lembrava direito, para dizer. Eu sabia que tinha, mas se tinha dado certo, se não tinha dado certo, porque não tinha acompanhamento, assim. A gente não conseguia saber onde que estava. Até que um belo dia meu pai recebeu a carta. Que sorte que ele estava no mesmo endereço, né? Ele recebeu a certidão lá de registro dele. Agora já estava tudo um pouco mais fácil, mas mesmo assim ainda tinha um pouco daquele sentimento de caramba, agora mais 8 anos para frente para conseguir. E é um processo bem moroso, assim, você junta a documentação, você vai no consulado, aí eu tinha que ir no Itamaraty reconhecer as documentações. O processo do meu pai acabou levando muito tempo para sair. A gente já até nem lembrava direito, para dizer. Eu sabia que tinha, mas se tinha dado certo, se não tinha dado certo, porque não tinha acompanhamento, assim. A gente não conseguia saber onde que estava. Até que um belo dia meu pai recebeu a carta. Você não consegue saber como é que tá as coisas. E você vai no consulado, o máximo que eles te informam é que não, o processo já foi enviado para lá. Eu perguntava para o conservatório onde eu fiz o registro, e dizia assim, isso aí tem que ver com o conservatório de Lisboa. E eu mandava um e-mail para Lisboa, nunca me responderam. Nenhum e-mail que eu mandei para o conservatório de Lisboa, nenhum. Não, eu fiquei sabendo durante o meu processo. Eu só sabia que eu tinha que fazer, eu não conseguia pegar a minha, eu tinha que pegar do meu pai, para depois pegar a minha e assim sucessivamente. Eu já estava juntando a minha documentação, me preparando psicologicamente para o processo como um todo, que eu já sabia como é que era, né, no consulado. E aí eu vim no oftalmologista fazer uma consulta de rotina, né? Todo ano eu faço uma revisão. E aí eu comentando com ele dessa história, ele falou comigo assim, mas você tá juntando documento, vai no consulado e tal, por que você vai aqui no Cidadania? Foi aqui do seu lado aqui, ó, sai aqui e você vai ali. Eu não sabia, era uma portinha pequenininha lá em cima, uma porta comum de uma sala, assim, e tinha, se eu não me engano, tinha um quadrinho assim na porta, Cidadania FOIU, assim. E aí eu saí do consultório e fui lá, bati na porta, fui atendido pela Mariana. Eu me lembro, eu entrava, não tinha secretária, assim, você entrava e de repente alguém vinha, te via ali na sala de espera e falava com você. E enfim, eu cheguei e sentei como se fosse aqui, isso aí. E aí falei com a Mariana, a gente conversou e ela viu toda a viabilidade de fazer o meu processo. A primeira vantagem para mim é a transparência do que está acontecendo. Eu gosto de saber, eu gosto de acompanhar e acho que isso dá segurança também. Eles me entregaram num prazo mais rápido do que eu esperava, assim. Se a gente pegar desde a assinatura do contrato, talvez tenha levado 1 ano. Mas se a gente pegar desde que a documentação foi para lá, eu acho que foram 6 meses. A primeira coisa que eu fiz foi mandar pro meu pai. Aí o meu pai me mandou, parabéns, mais um português na família. Eu fiquei impressionado. Me levaram para conhecer, né, para ver, e assim, é gigante. Cresceu, impressionante. E isso traz muita credibilidade, né? Porque a gente está falando de um processo de 2022, não tem tanto tempo assim. E a empresa expandiu muito, a empresa cresceu muito. Então, o ambiente é altamente agradável. Assim. Quando você vem aqui fisicamente, e principalmente tem uma experiência semelhante à minha, que você viu a empresa crescendo, né? Você viu onde estava, onde a empresa está hoje, traz uma credibilidade maior, traz uma coisa física, vamos dizer assim, uma coisa tangibilizada, uma coisa estruturada. Tem as vantagens que eu experimentei em Portugal e a entrada foi muito fácil, tinha uma fila gigante, eu fui na entrada para cidadão europeu e apesar da minha família não ter cidadania ainda, não ter passaporte, eles foram comigo e nós entramos juntos pelo portão lá de cidadão europeu e isso foi muito rápido. Isso para mim é uma vantagem gigante porque a gente chega cansado, aquela fila é grande, enfim. A outra questão é você se deslocar dentro da Europa ali com o passaporte português. A gente tem um interesse também de fazer alguns investimentos nos Estados Unidos e a questão da cidadania portuguesa facilita muito
porque o Portugal aderiu lá, né, ao dois, e ficou bem mais barato, assim, fazer esse investimento lá, né. E pode parecer que, assim, num primeiro momento tá tipo, mas não tem nenhum interesse com Portugal. Mas a gente não sabe o que o seu filho, o que o seu neto vai precisar. A gente não sabe o mundo, como é que ele vai estar daqui a alguns anos. E pode ser que essa seja a melhor oportunidade do seu neto. Você mantido essa linhagem e levar. Porque o prejuízo não é nenhum. O que vai acontecer? Se você nunca quiser ir a Portugal, você nunca vai. Você fica aqui. Mas se seu filho quiser, ele tem a possibilidade. Se ele quiser estudar, abre portas no mundo inteiro. Eu penso muito na questão do meu filho, assim. Eu sou jovem também, eu tenho muitas oportunidades, mas ele tem um mundo inteiro pela frente ainda. E essa possibilidade, para ele, eu acho que abre muitas outras e muitas portas para ele. Se você é neto, você interrompe uma linha aqui. Agora, se você fizer, você pode até pular seu filho, pode nem ter interesse, mas o seu neto pode continuar essa. E outra coisa, a política muda. Daqui a pouco pode ser que o neto não consiga mais. Muda com política, enfim, a gente vê o mundo aí fervilhando com questão de imigração, né? Eu acho que se tem a oportunidade, tem a chance de fazer, faz.